Sob a luz brilhante da lua, um carro percorre em alta velocidade uma estrada costeira sinuosa. Um elegante carro esportivo ilumina a noite infinitamente escura. Um misterioso motorista sai do veículo, com luzes azuis refletindo por toda parte. Apenas um raio de luz atravessa a escuridão, atraindo todos os olhares. Eis que surge um personagem de cabelos longos e estilo sério. A lua brilha lá em cima enquanto o estranho permanece ao lado do carro. O mal desperta. Dentro de um armazém, criminosos conversam sobre uma nova droga, a lua psicodélica. Dois indivíduos suspeitos discutem o acordo enquanto a tensão entre eles aumenta. O estranho de cabelos compridos se aproxima. Os criminosos ficam intrigados com esse visitante inesperado. Um dos criminosos se levanta e pergunta: "Espere, de onde você veio?" O segurança pediu um documento de identidade, mas esse cara mostrou uma arma. Um misterioso personagem de cabelos longos desencadeia o caos com um ataque flamejante. Um dos vilões voa pelos ares, e os outros ficam completamente atordoados. O vilão de terno está sem palavras, com o rosto coberto de choque e sangue. O anti-herói de cabelos grisalhos pergunta friamente: "Não é isso?", enquanto segura sua arma. Enquanto isso, uma DJ está curtindo o som, totalmente alheia ao que está acontecendo atrás dela. A boate está destruída, corpos por toda parte, mas as luzes da festa ainda estão acesas. De repente, um cara com olhos vermelhos brilhantes e presa sorri ameaçadoramente na boate. A palavra "vampiro" aparece na tela. Isso está prestes a ficar insano. Um close nos dentes afiados do vampiro, e as coisas estão prestes a ficar selvagens. A DJ se assusta quando alguém agarra seu braço do nada. O cara confiante reclama: "Você está estragando o clima. Toque algo empolgante." A situação fica ainda mais sombria. Para eles, os humanos são meramente. Outra pessoa insiste com o DJ: "Escolha algo alto." É tão difícil assim. Uma palavra aterradora surge na tela: "presa." Sapatos estilosos entram em cena, aumentando a tensão na pista de dança. O homem sinistro caminha com ar de superioridade em direção ao palco, banhado por luzes de neon. O DJ parece apavorado enquanto o cara diz: "Se até isso é muito difícil." O cara assume uma postura vilanesca: "Não há motivo para conter minha fome, não é? Considerações finais, ou brinquedos." De repente, este clube ficou sério demais. Alguém atravessa uma parede, fazendo uma entrada surpresa com muito estilo. Um sujeito ameaçador agarra uma mulher em uma boate. Parece que vai dar problema. Até os vampiros têm medo de alguma coisa, e esse vampiro azarado acabou de descobrir isso da pior maneira possível. O caos se instala quando vampiros são arremessados pelo clube como bonecos de pano. Os vampiros tentam bancar os durões, mas alguém novo claramente abalou a confiança deles. Uma figura misteriosa de cabelos compridos entra, perguntando às presas se elas se divertiram. Bum! O recém-chegado é, na verdade, um caçador de vampiros, e ele não está para brincadeira. Os vampiros, abalados, exigem saber quem é esse intruso épico. Uma mão monstruosa avança, e os vampiros percebem que mexeram com a pessoa errada. O caçador de vampiros saca uma arma enorme, sentindo até um pouco de pena daqueles palhaços. Sylvester entra com espadas, questionando o desespero de Geoki-Yo em encontrar seus pais. Alguém se pergunta o que Geoki-Yo diria se visse esse desastre. O clã Geoki-Yo está tão desesperado que agora está se aliando a gangsters fracos. Sylvester diz que Geoki-Yo choraria tanto que precisaria de lenços de papel por dias. O cara de cabelo comprido fixa o olhar: "É você." O evento principal de verdade está começando. Um gangster suspeito sorri de forma irônica, como se as coisas estivessem prestes a ficar caóticas. Um vampiro anuncia de forma sinistra a chegada de um padre de cabelos grisalhos expulso do Vaticano. O inimigo grita o título de Sylvester: "O verdadeiro caçador de vampiros, Sylvester." Clima de confronto épico. Vampiros atacam, declarando que usarão o sangue de Sylvester para a decoração da festa desta noite. Sylvester critica: "O atendimento ao cliente de vocês deixa muito a desejar." Um grupo de figuras misteriosas corre em direção a um homem sombrio armado. Alguém pergunta: "É porque você não tem paz?" A cena retrocede no tempo. No princípio, o Senhor criou Adão do pó da terra, e com o osso de Adão transformando-se em Eva, a história fica ainda mais complexa. Uma boca monstruosa com dentes enormes surge, pronta para atacar. A energia gira enquanto o texto afirma: "A morte é a cerimônia sagrada de retorno ao Éden." O personagem encapuzado permanece de pé enquanto os inimigos são lançados pelos ares, reduzindo-se a cinzas. De perto, a expressão "do pó ao pó" dá um tom extremamente dramático às coisas. Um vilão de cabelos prateados sorri enquanto uma energia vermelha gira atrás dele. O vilão de cabelos grisalhos se afasta, dizendo: "Duvido que consiga extrair alguma informação útil de você." O vilão de cabelos grisalhos sorri com desdém, gabando-se de como é invencível. A criatura de pele azul é assada e considerada o vira-lata mais inútil de todos os tempos. O cara monstro perde a cabeça, se lançando em fúria e gritando: "Cala a boca." O homem de cabelos grisalhos prepara seu ataque, criando uma rajada giratória com a mão. A energia explode por toda parte enquanto o homem de cabelos grisalhos libera um poder descontrolado. O cara monstruoso se esquiva, estica o braço de forma bizarra, tentando revidar. O cara de cabelo comprido bloqueia o ataque, com a capa esvoaçando, parecendo indiferente. O vilão de cabelos prateados zomba, surpreso que o monstro realmente consiga sofrer mutações no meio da batalha. O monstro sofre uma mutação ainda maior, lançando um ataque com garras enormes. De repente, um projétil misterioso voa pelo ar em direção à luta.
O vilão com garras desencadeia um ataque massivo, incendiando o campo de batalha com o caos. O guerreiro de cabelos grisalhos encara, demonstrando zero medo e máxima confiança. Nosso herói dá um chute tão forte no vilão que até o ego dele fica abalado. O vilão parece furioso e abatido, mas definitivamente não está pronto para desistir ainda. O vilão é arremessado contra uma parede, destruição por toda parte, a entrada do herói é épica. O vilão surge em meio aos escombros, e a intensidade da luta só aumenta. O guerreiro de cabelos prateados pergunta casualmente: "Ah, você poderia se conter um pouco?" O herói encontra dois homens feridos, após um intenso confronto com vampiros. Jeong-jun, o caçador de vampiros, reclama da bagunça e da falta de sangue para coletar. O guerreiro de cabelos prateados pergunta por Deok-yeon, mas Jeong-jun responde: "Eu sou o substituto de hoje. O clã Jeok-yo está trabalhando secretamente com a gangue Seng-dong bem aqui. Este esconderijo misterioso é perfeito para gerar monstros, como um Airbnb maligno. Pare de falar e vá trabalhar", diz a figura encapuzada, que não demonstra grande apreço pelo trabalho em equipe. Um close-up de um olho cheio de fúria e poder selvagem, brilhando intensamente. O homem de cabelos grisalhos lança um olhar dramático enquanto o caos se instaura no chão. Ele desembainha sua espada e avança, com a capa esvoaçando, como em uma luta contra um chefe de anime. Uma criatura monstruosa avança, fazendo com que toda a sala exploda em luzes de neon. O herói de cabelos grisalhos aponta sua arma, com uma expressão séria. Ninguém quer ficar em seu caminho. O inimigo avança, mas é atingido por rajadas de energia, o que não parece nada bom. Olhos vermelhos e rosto machucado. Esse vilão está tendo o pior dia de sua vida. O cara de cabelos grisalhos faz uma entrada dramática, desabando com uma energia incrível. O local do impacto brilha em roxo, enquanto todo o resto permanece estranhamente silencioso. O caos explode, duas figuras são arremessadas enquanto uma energia roxa se espalha pelo telhado. O homem de cabelos grisalhos e seu companheiro observavam, intrigados com o motivo da fuga ter sido tão dramática. Uma pessoa com cabelos despenteados é alvejada, mas continua avançando em meio às balas. O de cabelos grisalhos pergunta: "Você vai limpar tudo, né?" O amigo apenas suspira. Ele vai morrer logo de qualquer jeito. O homem de cabelos grisalhos adverte: "Se você tagarelar assim mais uma vez." O outro cara sorri, ameaça-o de volta: "Você é quem vai morrer em breve." Parece uma piada? Eu limpo, não se preocupe. O homem sorri com ar de superioridade. À beira da água, o de cabelos grisalhos reflete enquanto o outro começa a limpeza. O misterioso vampiro de cabelos compridos percebe que as coisas estão ficando seriamente complicadas esta noite. Ele está se tornando selvagem, literalmente, se transformando em um vampiro da linhagem Jeok-yo. Sob a lua cheia, o vampiro está pronto para qualquer caos que esta noite possa trazer. Isso significa que algo muito louco está prestes a acontecer agora. Uma explosão de luz ofuscante anuncia o início do caos total. Gangues de motoqueiros estão invadindo as ruas, correndo com motos iluminadas e sem a menor noção. A polícia persegue os motociclistas gritando: "Diminuam a velocidade se não quiserem morrer." Uma garota ri, zombando dos policiais: "Matem-nos se puderem." Que confiança! Esta noite, tudo gira em torno da velocidade. Um motociclista se destaca do pelotão, ultrapassando os limites. Alguém será sacrificado sob a luz da lua. Quem será esta noite? Minha vida era um mar de rosas. Eu literalmente não tinha nenhuma preocupação de verdade. Morávamos numa casa independente, com jardim. Minha família, pai empresário, mãe dona de casa, irmão modelo e Jeanne d'Arc, a cachorra. Mas lá fora, a situação era caótica, gangues de motoqueiros causando tumulto nas ruas. Em comparação, minha vida parecia meio sem graça. Lá estava eu, simplesmente seguindo em frente, capacete na cabeça, sem rumo certo. Sinceramente, não havia nada que eu realmente quisesse fazer e odiava estudar. Nada me motivava. Estudar também não é a minha praia. Talvez tenha sido por isso que minha imagem perfeita se despedaçou bem diante dos meus olhos. No fundo, sempre quis me libertar da minha vida super comum. A garota grita: "Amor, aquele cara não para de nos seguir. Como a gente se livra dele?" Jeong-jin está em pânico, e suas namoradas não estão ajudando em nada. Ela mostrou o dedo do meio para o perseguidor. O misterioso motociclista está se aproximando, com sirenes e faróis acesos atrás dele. O motociclista da frente aperta o aperto e afirma: "É porque você só segue o caminho estabelecido." A corrida esquenta, várias motos aceleram pela rodovia, distanciando-se do pelotão. "Ei, Rensigan, o que você está fazendo? Aonde você vai?" gritou a garota. A motocicleta de Rensigan faz uma manobra brusca, os pneus cantando enquanto ele executa uma acrobacia insana. Do nada, Rensigan salta com sua moto por cima de uma barricada, deixando todos atônitos. O casal observa incrédulo, com os olhos arregalados. Uau! Rensigan aterrissa perfeitamente, partindo sozinho e deixando o caos para trás. Rensigan fecha os olhos, concentrado dentro do capacete, pronto para pilotar. Rensigan faz um salto alucinante de moto pelos telhados da cidade. Isso é insano. Em alta velocidade pela noite, a moto de Rensigan transborda energia e adrenalina. Sirenes azuis e vermelhas piscam. Rensigan olha para trás enquanto a perseguição se intensifica. Sem capacete, Rensigan é confrontado. "Você está fugindo sozinho?" Rensigan coloca o capacete de volta na cabeça, a determinação brilhando sob aquelas luzes. Os pneus cantam e faíscas voam. A corrida começou e a coisa está esquentando. Rensigan declara: "Meu único desvio.
como se isso representasse seu arco de rebelião. A narração diz: cavalgar era uma forma de escapar de uma vida monótona e estagnada. A noite está silenciosa. A moto de Henry Gunn chega em casa após a fuga épica. Esse cara está voltando para casa tarde da noite, parecendo estranhamente tranquilo no escuro. Ele se pergunta por que Joanna Dark está tão quieta. Será que ela está tirando uma soneca? Ele começa a anunciar: eu estou ro, mas não termina a frase. De repente, ele é atingido por um cheiro desagradável dentro de casa. Seu rosto demonstrava choque total, como se ele tivesse acabado de ver suas próprias análises do YouTube. Ele entra de cabeça em algo molhado e estranho, nunca um bom sinal. Olhando para baixo, ele percebe: espera. Sangue? Cara, isso não é ketchup. Corredor completamente escuro, luzes apagadas, e o lugar cheira a palitos de peixe podres. O sujeito cerra os dentes, percebendo que é hora de iniciar uma investigação séria. Ele encontra uma figura no chão. Alguém definitivamente não está tendo uma noite normal. Alguém acabou de entrar na nossa casa, e a coisa vai ficar feia. Esse cara agarra a maçaneta da porta, pronto para a ação. O nervosismo é real. Ele chama pela mãe, pelo pai e pelo irmão, mas só houve silêncio. De repente, surge a sombra de um monstro gigante. Este não é um invasor doméstico comum. A enorme fera invade o local, atacando o menino com puro caos. O monstro é aterrorizante, e o menino grita, incrédulo: Joanna Dark. Eles estão em uma luta selvagem. Essa fera não recua nem por um segundo. Nosso herói está ferido, com sangue no rosto, mas ainda não desistiu. No chão, ele brande uma arma contra o monstro ferido e que rosna. Preparado para a segunda rodada, o garoto se arma para mais um confronto épico. Aparece um lobo assustador com olhos vermelhos. Será mesmo Joanna Dark? O lobo avança diretamente para o menino, pronto para atacar. Um close nos dentes do lobo. Este não é um cachorro amigável. O menino está paralisado de medo, pensando: de jeito nenhum. Flashback para um adorável Golden Retriever. Espera aí, Joanna Dark era a cachorra da família? Um pedaço de cano ensanguentado, usado como arma, cai no chão após o caos. O menino descobre seus pais, e isso se transformou num verdadeiro pesadelo. Dominado pelo horror, o menino exclamou, ofegante: URK. Mal conseguindo respirar, ele se afasta cambaleando e passa mal. O nível de nojo é altíssimo. Chorando, o menino percebe: Joanna Dark. Mamãe e papai também. O que aconteceu aqui? O personagem principal encontra alguém caído no chão em um quarto escuro. Com uma expressão de choque, ele percebe que a ameaça ainda está dentro da casa. Ele se ajoelha ao lado do corpo, percebendo que seus esforços anteriores podem não ter sido suficientes. Desesperado, ele se lembra de que seu pai guardava uma espingarda no escritório. Ele encontra seu pai ferido no escritório, com a espingarda ao lado dele. Em pé na penumbra, ele lamenta enquanto admite: levaram meu irmão também. O pai ferido mal consegue se manter de pé enquanto a dor o invade. O personagem principal abraça o pai e pede desculpas, tomado pelo arrependimento. Em meio às lágrimas, ele lamenta não ter voltado para casa um pouco mais cedo para ajudar. Com as mãos trêmulas, ele agarra a espingarda e declara: eu vou. Esse cara caminha na chuva segurando um rifle, pronto para se vingar. Lá dentro, ele verifica seu rifle e percebe: ainda está quente? Ele junta as peças e descobre que seu irmão usou a arma para brigar. Ensanguentado e furioso, ele grita: você acha que eu não posso te matar? Ele espreita pela porta. A tensão é surreal, algo está errado. Eu devia ter percebido isso naquela hora. Cara, a retrospectiva sempre vence. Com a arma em punho, ele desce as escadas furtivamente em direção à cena do crime. Ele admite: para o senso comum, essa conclusão era quase impossível. Seus olhos se arregalam em choque. A trama acaba de ficar ainda mais complexa. Por quê? Tem um pé descalço assustador. Quem ou o que está nesta casa? Nosso herói derrota um monstro na base da escada com determinação. Desde o início, aquela coisa estranha com a mão era um mau sinal. O rosto do herói está congelado de medo, coberto de sangue fresco. Na vida, há momentos em que ficamos totalmente sem palavras. Esse monstro é uma existência que transcende qualquer coisa que se possa chamar de senso comum. Sem sentimentos, sem emoções, apenas puro choque enquanto o herói permanece sozinho. Por exemplo, como quando você encontra sua celebridade favorita pessoalmente, ou talvez quando você ouvir a piada mais absurda e dolorosa do mundo. Ou quando você de repente se depara com um pôr do sol de tirar o fôlego enquanto anda de moto. Quando você vê uma paisagem bonita, seu cérebro simplesmente para, maravilhado. Nosso herói, com capacete, se prepara para o desafio mais louco de sua vida. De repente, ele saca uma espingarda, prestes a enfrentar um monstro. A espingarda dispara com uma potência incrível. Isso é jogo de outro nível, sem dúvida. Uma criatura monstruosa está totalmente chocada. Não esperava por isso de jeito nenhum. O herói é derrubado com uma força insana, parecendo mais estiloso do que nunca no ar. Ele desce as escadas voando como se estivesse num filme de ação. Ele cai no chão, aterrissando com força. E essa não foi uma aterrissagem suave. Com o rosto pressionado contra o chão, a dor é tão real neste momento. O herói ofega: eu acho, meu ombro está deslocado. Que dia difícil. Mesmo com um braço estendido, nosso herói se levanta, sem desistir. Eu poderia ter fugido e evitado todo esse pesadelo, mas não o fiz. O homem encapuzado está encurralado, tentando alcançar algo com desespero nos olhos. Um monstro aterrador emerge da água, muito mais alto que meu último bolo de aniversário. Ou pediu ajuda às pessoas ao redor, mas não, isso não aconteceu.
Eu poderia ter chamado a polícia, mas quem tem tempo para bom senso, não é mesmo? Mas, quando a situação realmente aconteceu, meu cérebro entrou imediatamente em modo de pânico. Nenhuma dessas coisas me veio à mente, apenas o caos absoluto. Não sei porquê, mas fiquei ali sentada, com os pés encharcados e congelados. Mas eu, naquele momento, estava chorando, segurando uma espingarda, encarando o medo de frente. Parecia não ter outro pensamento além de matar aquela coisa. Um monstro de olhos brilhantes salta em direção ao herói encapuzado, pronto para atacar. Nosso sujeito encapuzado grita um insulto enquanto a batalha esquenta. O herói desfere um soco flamejante vindo diretamente de cima. O rosto do monstro é atingido por uma explosão violenta, que o ilumina com uma explosão feroz. O monstro de olhos brilhantes recua, mas definitivamente não está fora de combate. O herói segura firmemente sua arma ensanguentada, pronto para a próxima rodada. Nosso herói cai de volta ao chão, exausto, mas ainda encarando o demônio. Ensanguentado e em estado de choque, o herói levanta o olhar, percebendo que ainda não acabou. O monstro desfere outro golpe violento, imobilizando o herói novamente. Desesperado e ferido, o herói limpa o sangue dos olhos, determinado a lutar. O monstro levanta nosso herói pelo rosto e a cena parece brutal. O herói sabe que está perdido e pensa, nem sequer conseguiu uma vingança decente. Enquanto é atacado, o herói se lembra da família, pai, mãe, irmão e Joana Dark. O herói pede desculpas em pensamento enquanto o monstro avança com olhos vermelhos. O monstro finaliza o ataque, deixando o herói caído no chão. Mas espere, alguém misterioso armado chega, pisando em cacos de vidro. O monstro, com um olhar selvagem, diz, você finalmente foi lá e fez isso. A nova figura ergue calmamente uma arma, pronta para a ação. Num clarão, uma chuva de tiros cai, atingindo o monstro impiedosamente. O herói jaz ensanguentado e imóvel, questionando-se se este é realmente o fim. Essa criatura com aparência de zumbi enfrenta um cara determinado armado. Um golpe poderoso destrói completamente o monstro em um único movimento épico. O homem de cabelos brancos disse, se você ia morrer, que fosse em silêncio. Após a batalha, chamas azuis persistem enquanto o espadachim observa a carnificina. O espadachim se aproxima de um sobrevivente caído no chão, que agora está claramente no controle da situação. Um narrador misterioso diz, assim ele falou, deixando claro que a situação era séria. O espadachim afirma, ninguém é justo, todos vocês são pecadores. O cara diz para o sobrevivente, guarde rancor de mim, com uma pose de chefe total. Um close nos olhos intensos do espadachim, é como se ele não tivesse misericórdia. Uma espingarda está caída no chão, indicando que a luta terminou oficialmente. O homem no chão, ensanguentado, olha para cima e pergunta, deixe-me perguntar uma coisa. Um misterioso sujeito de cabelos compridos se inclina para frente e responde, essa arma, é sua? A visão do homem ensanguentado começa a ficar turva, ele mal consegue se manter firme nesse confronto. O cara de cabelo comprido fica olhando fixamente, sem dizer uma palavra, como se estivesse guardando um segredo. Ele é bom demais para ser morto. Parece que ele vai deixar o cara ensanguentado em paz. O homem ensanguentado jaz no chão, enquanto o homem de cabelos compridos se ergue sobre ele. Corte para uma foto de família desfocada. Era uma vida sem grandes preocupações. Alguém grita, garoto, de uma casa ensolarada, a paz acaba de ser quebrada. Ei, garoto, acoa enquanto uma mão agarra uma arma ensanguentada, talvez tenha sido por isso. Um policial entra correndo. Você está bem? Consegue me ouvir? A situação ficou tensa. Em meio ao caos, um policial encontra um sobrevivente e pede reforços com urgência. O rapaz ferido jaz no chão enquanto alguém grita, Yung. Gravemente ferido, o jovem sussurra, mamãe, papai, antes de fechar os olhos. Plano geral, há devastação por toda parte, mas toda a atenção está voltada para um único sobrevivente. Um desejo foi concedido, mas agora tudo mudou para sempre. Há uma semana, uma morte misteriosa na família deixou apenas o segundo filho vivo. Apresentadores de telejornais revelaram que a família teria sido atacada por seus próprios cães de estimação. A dúvida aumenta. Será que foram mesmo os cães ou houve outra coisa por trás disso? O sobrevivente, Sr. Ren, foi encontrado segurando uma espingarda no local do crime. Há depoimentos de que o Sr. Ren realmente disparou a espingarda naquele dia. Um aluno afirma que o irmão mais velho do Sr. Ren era inteligente. Talvez o ciúme tenha sido um dos motivos. Outra pessoa diz que o Sr. Ren era uma figura importante no mundo do motociclismo, mas não era um bandido. Eles admitem que o Sr. Ren sempre transmitia uma sensação suspeita para as pessoas ao seu redor. Flashes de câmeras disparam por todos os lados enquanto repórteres se aglomeram para registrar cada detalhe da história. O Sr. Ren, de moletom com capuz, sente-se sobrecarregado pela multidão, mais atenção do que nunca. A imprensa cerca Ren Sigan exigindo respostas. Diga-nos a verdade, garoto. Os repórteres pressionam ainda mais. Por que você atirou com a espingarda? Exigem explicações como se eu lhes devesse alguma coisa. Os flashes das câmeras disparam. Por que você queria tanto matar sua família? Todos os olhares se voltam para Ren Sigan. Um repórter empurra um microfone para Ren Sigan, gritando, dê-nos uma declaração. De repente, surge uma figura demoníaca aterradora, vermelha como sangue e com um sorriso no rosto, mudando completamente o clima. Ren Sigan está suando frio, confrontado por uma voz zombeteira. Você queria essa situação, não é? A voz acusa. Você andava de bicicleta enquanto sua família estava sendo atacada. Monstros se aproximam. Você acha que merece sentir raiva? Zomba a voz. Ren Sigan treme e diz, não.
enquanto mãos sombrias tentam alcançá-lo. Rensigan dispara pelo beco gritando: não, não é isso. Narração. Eu estava fugindo para salvar minha vida de algo que eu nem sequer conseguia identificar. Eu não me lembrava de nada com clareza, talvez eu simplesmente não quisesse me lembrar. Eu não queria acreditar que o que eu tinha passado era real. Quando finalmente acordei, o cadáver do monstro havia desaparecido completamente. De alguma forma, meu braço decepado foi reimplantado como se nada tivesse acontecido. Foi como se tudo o que eu vivi fosse uma grande mentira. Como se nada disso tivesse acontecido. Era como se algo me dissesse para esquecer tudo. A morte da minha família, o monstro, nada disso parecia real. E então, havia aquela pessoa misteriosa, que também assombrava minha memória. Esse cara não conseguia sair de casa. O trauma o atingiu com mais força do que meu último desafio. Havia multidões por toda parte, mas ele sabia que ninguém acreditaria em sua história maluca. Ele não podia simplesmente se esconder para sempre. Ficar preso em casa era uma verdadeira tortura. A casa era assombrada por más lembranças, como se todos os momentos constrangedores se juntassem. Então ele fica parado na garagem, pronto para encarar o mundo sozinho. Sem ninguém em quem confiar, até mesmo sua motocicleta parecia oferecer mais apoio. O cara do moletom admite que, dentro ou fora de casa, está totalmente perdido agora. De repente, ele dispara em sua bicicleta, deixando dúvidas para trás. Ao chegar a um novo local, ele está em busca de novas respostas. Ele tira o capacete, com um olhar determinado para o seu próximo movimento. A cidade brilha à noite, mas apenas um homem permanece em um telhado. Nosso protagonista parece nervoso, segurando uma arma, pronto para a confusão. Ele olha para cima, preocupado, e murmura para si mesmo: um misterioso estranho de cabelos compridos aparece e pensa. Aquela pessoa, definitivamente, naquela época. Close-up do cara de cabelo comprido, com cara séria, como se não sorrisse desde a época da internet discada. O homem de cabelos compridos caminha com confiança pelo telhado em direção ao nosso personagem principal. O personagem principal sai correndo, com a adrenalina a mil, enquanto o estranho observa. Ele salta da motocicleta e confronta o estranho. É você, não é? Apontando o dedo acusador, ele grita: tenho certeza. Você veio à minha casa. O personagem principal fica cara a cara com ele, gritando: foi você. Não foi? No dia em que aquele monstro atacou, o homem de cabelos compridos manda o menino ficar quieto e o chama de estorvo. Um texto misterioso adverte para não gritar no meio da noite. O menino pergunta, nervoso: quem é você exatamente? Enquanto agarra a gola da camisa do estranho. Lá fora, perto de carros chamativos, o menino supõe que o homem possa ser um exorcista. O menino pensa bastante e percebe. Então aquele monstro que eu vi era... O homem de cabelos brancos pergunta friamente se o monstro era um vampiro. O menino fica chocado quando o homem confirma. Correto. As luzes da cidade brilham enquanto o menino se prepara para fazer a grande pergunta diretamente. O homem misterioso pergunta: você ingeriu sangue de vampiro? Preocupado, o menino se pergunta se ele também vai se transformar em um vampiro. O sujeito misterioso avisa que, se você engoliu sangue, é totalmente possível. O personagem principal percebe que seu braço está diferente, mas o homem de cabelos grisalhos assume a responsabilidade. Nosso herói frustrado grita, mas o cara de cabelo comprido cospe os fatos sem rodeios. O personagem principal pergunta desesperadamente se ainda existem vampiros por aí. O cara de cabelos grisalhos o interrompe, dizendo que não importa e muda de assunto. Olhar fixo e intenso. O conselho é simplesmente voltar à vida normal. Nosso herói explode, gritando que voltar ao normal é impossível. Ele perdeu tudo. Agora que ele está gritando, como é que ele vai voltar ao normal? O personagem principal perde a cabeça e agarra o casaco do mentor calmo. O mentor o levanta do chão como um chefe, mostrando quem manda. Um misterioso sujeito de olhos brilhantes desafia: você acha que é alguém especial? O homem de cabelos grisalhos encara o outro com frieza, dizendo: pare de reclamar. O menino mais novo cerra o punho, olha para cima e diz: então. Ele agarra a mão do homem, gritando: e agora, o que eu devo fazer? O menino grita sobre ter testemunhado um monstro destruir sua família e sobre a dificuldade que enfrenta para lidar com a situação. O homem de cabelos grisalhos escuta em silêncio enquanto o menino chora: eu não consigo fazer isso. Na chuva, o menino jura: vou acabar com todos eles, mesmo que isso me mate. O homem de cabelos grisalhos permanece estoico, enquanto o menino parece determinado e devastado. Os olhos azuis do homem se estreitam, avaliando silenciosamente o desabafo e a determinação do garoto. A lua brilha lá em cima enquanto o homem murmura: que sujeito problemático. Os sinos tocam suavemente com o nascer do sol, criando uma atmosfera misteriosa. Num café acolhedor, um homem e uma mulher têm uma conversa tensa. A porta se abre. Sylvie e seu amigo Moreno fazem uma entrada triunfal. Sylvie pede que não usem seu apelido, e outro convidado aparece. O homem mais velho percebe que o recém-chegado é um sobrevivente famoso e pede notícias. Sylvie explica que o alvo deles já deixou a Coreia, e parece estar com uma expressão séria. Após todos os seus esforços, Sylvie está frustrada por terem perdido a oportunidade de conhecê-lo novamente. O valentão pergunta a Sylvie por que ele trouxe seu amigo quieto hoje. O rapaz mais novo olha para baixo, sentindo-se julgado por ser fraco ou frágil demais agora. Sylvie lança um olhar gélido, insinuando que o homem mais velho deveria saber o porquê. O homem de cabelos brancos adverte: lutar contra monstros não é algo para o qual os humanos foram feitos. Ele explica: baixe a guarda, um vampiro vai quebrar seus ossos.
O vampiro não apenas quebra ossos, ele também dilacera seus músculos. Como podemos lutar contra coisas assim? Pergunta o rapaz nervoso. A resposta? Uma pílula brilhante, chamada lua psicodélica. Os humanos precisam ingeri-la para combater vampiros. Coma isto, a dor desaparece e sua força se multiplica, literalmente em modo sobre-humano. Há um porém. Quanto mais você usa, mais seu corpo se deteriora, até que você morra sozinho. A pílula é feita com sangue de vampiro, é tão arriscada quanto parece. Um passo em falso, e você não estará caçando vampiros, você se tornará um deles. O homem de cabelos brancos fixa o olhar nos olhos e exige: você ainda quer vingança? Deixe-me ser claro. Nosso personagem principal aprende que, uma vez que você abraça a escuridão, não há como voltar atrás. Ele percebe que estar preso entre dois mundos agora é a sua nova realidade. O personagem principal cerra o punho, dizendo que sente que aquilo é verdade. Um misterioso sujeito de cabelos compridos pergunta: o que você está fazendo? Quem disse para comer agora? Os dois homens estão com as mãos unidas num aperto de mãos tenso, a tensão no ar é palpável. Entra em cena Song Deok-yeon, caçadora de vampiros, que chama nosso herói de maluco, mas admira sua coragem. Deok-yeon, proteja-o, faça-o forte o suficiente para não morrer. Desafio aceito. Deok-yeon dá as boas-vindas à personagem principal ao mundo da lua louca. O grupo se prepara para uma viagem. Providenciem um barco para o México imediatamente. Nosso herói parece confuso e sem palavras, totalmente despreparado para uma aventura no México. Hensigan pergunta se seu treinador está deixando o país definitivamente. O homem de cabelos compridos se vira e simplesmente diz: inacreditável. Um grandalhão pergunta se Hensigan pode ser útil. Desafio aceito. Hensigan parece determinado e diz: vou repetir. O treinador de cabelos compridos encara a lua louca com uma expressão séria. Bem-vindo ao mundo da lua louca, Hensigan. Um ano depois, tudo mudou no extravagante Benia Club. 3 carros pretos estão estacionados do lado de fora, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Alguém sai, com a mão cerrada, pronto para entrar em cena. Cheon Yang-hu, subchefe da gangue Seng-dong, aparece com uma expressão intimidadora. O chefe chega em grande estilo, todo se curvando, como se ele fosse da realeza ou algo assim. O chefe interrompe a saudação formal, exigindo ser chamado de Sênior. Ele lembra a todos que agora são empresários respeitáveis, e não apenas gangsters. O chefe pergunta por que foi chamado. Ele responde que está muito ocupado. O gerente, visivelmente nervoso, tenta explicar, mas está claramente suando frio. Corte para uma boate destruída, pessoas desacordadas por toda parte, caos absoluto. O culpado está parado nos destroços como se tivesse acabado de vencer uma luta secreta contra um chefe. O chefe está chocado e percebe que foi repreendido por essa confusão. O chefe grita com seu gerente trêmulo: você não consegue administrar este lugar direito? Eles avistam o intruso: espera aí, ele nem é estrangeiro? Que reviravolta! O homem mais velho fica chocado, achando que o outro parece bem jovem. O jovem masca chiclete com ar descontraído e pergunta se a birra de alguém já passou. O homem com ar de chefe o chama de bandido e lhe dá uma lição sobre democracia. Numa boate extravagante, o chefe grita que vão abrir em breve, visivelmente irritado. O rapaz diz que pagou, não recebeu o que queria e chama isso de justiça. O chefe e seu subordinado nervoso parecem perdidos quando ele menciona mercadorias desaparecidas. Jovem debocha, dizendo que 5 milhões de won foram para um subordinado. Sério? O chefe parece seriamente preocupado agora, percebendo que as coisas estão fora de controle. O capanga entra em pânico, tenta se explicar e os itens desaparecidos são revelados. O jovem solta a bomba. E um AK-47. Esse negócio é insano. O chefe da máfia está chocado que alguém peça tanto por apenas 5 milhões de dólares. O cara de cabelo azul e boné questiona se o chefe da máfia entende a realidade. O grupo confronta o chefe da máfia sobre o contrabando de armas russas e chinesas. O chefe da máfia parece bem irritado ao saber que estão cobrando caro demais por seus negócios escusos. O chefe está completamente farto, decide que está perdendo tempo falando com um pirralho. O chefe tapa o nariz e pergunta sarcasticamente se o cara do boné está de acordo com isso. O cara de cabelo azul ameaça expor a quadrilha que vende facas, armas e agora drogas. Os guarda-costas e o chefe ficam apavorados. Alguém grita: o que vocês estão fazendo? Chefe da máfia perde a cabeça e ordena a seus homens: esquartejem-no agora mesmo. Os capangas hesitam, mas o chefe grita novamente: ei, pessoal! O que vocês estão fazendo? O chefe grita: piquem-no em pedaços agora mesmo, com uma expressão de fúria absoluta. 2 guarda-costas armados com espadas se aproximam, prontos para lutar contra o sujeito de boné. O cara de boné estala os nós dos dedos, determinado e sem nenhum medo. Um guarda-costas tenta atacá-lo, mas nosso herói de boné desvia como um ninja. Ele se esquiva dos 2 atacantes, movendo-se muito mais rápido do que eles esperavam. Um guarda tenta um ataque furtivo, mas o cara do boné é muito rápido. Ele desfere um soco tão forte que o rosto do vilão fica deformado. O cara do boné dá um sorrisinho irônico, ele está se divertindo demais com isso. Nem mesmo um ataque surpresa por trás consegue pegar o cara do boné desprevenido. Ele acerta um gancho de direita devastador e arremessa o guarda-costas para longe. O chefão acabou de levar uma surra e não está nada contente. Um homem de boné posa vitorioso após derrotar 2 homens. Após a luta, o cara do boné caminha diretamente em direção à área VIP.
Seus passos ecoam enquanto ele caminha com confiança pelo chão brilhante. O chefe, parecendo nervoso, pergunta ao funcionário da loja de bonés o que ele quer. O cara do boné diz: Dragunov, Tokarev, AK-47. Tragam-nas para mim, eu paguei. O chefe tenta explicar que não pode entregar as armas agora. O chefe pergunta o horário, e o cara do boné diz: amanhã, às 20 horas. O cara do boné se afasta, dizendo para eles se encontrarem em Yonhida, no estacionamento da Hyungshin Securities. Após sua saída, o chefe esbraveja: aquele desgraçado imbecil, enquanto seu capanga verifica como ele está. Esse cara exige respeito e um título à altura. O soco dele é mais impactante. O chefão está sem paciência e pronto para agir. O chefe diz à sua equipe: tragam os reforços, agora. Enquanto isso, em um armazém sombrio, um carro para lentamente ao pôr do sol. Lá dentro, bolsas de sangue por toda parte. E alguém acha que o último lote está com um cheiro horrível. O cientista mal-humorado considera todo o sangue um lixo e afirma que está muito abaixo do padrão. O cara da barba culpa o lote ruim por uma gangue violenta que tomou conta do lugar recentemente. Eles questionam se a máquina de teste foi adulterada. Isso não é uma operação clandestina. O cara da barba tenta fazer uma piada sobre isso, mas o velho não entende a piada. O velho Ju, o lendário traficante de sangue de vampiro, só quer seu dinheiro e paz. O cara da camisa havaiana revela que a família de Jeong-jun foi dizimada por vampiros. O homem barbudo não quer falar sobre Jeong-jun, ele é rancoroso e sarcástico. O senhor havaiano fica desapontado e questiona a honestidade do rapaz enquanto ele se retira. O homem barbudo sai caminhando dramaticamente, parecendo que está em um trailer de filme. Ele parece estar super animado, pronto para literalmente qualquer coisa, exceto talvez um vampiro. De repente, um cara numa moto grita: acabei de chegar, Rensigan. Rensigan é interrogado sobre brigas, definitivamente agindo como alguém que perdeu no Mario Kart. O motoqueiro pergunta: posso ir com você caçar vampiros ainda? Rensigan o interrompe: você ainda não está pronto, moleque. Mais treinamento. Rensigan o lembra: não fique arrogante, não cause problemas, apenas treine. O homem de sobretudo sela o acordo com um aperto de mãos, mas alguém protesta. O homem de sobretudo diz sem rodeios: se for necessário, faça logo. O cara de boné não entende, mas finge que entende, com uma cara super séria. O cara do sobretudo flagra o cara do boné tramando algo e o puxa para perto, em tom de brincadeira. O cara do boné está apavorado, estão arrastando ele para a academia para treinar boxe. Alguém fora de cena grita: não, obrigado. Fugindo daquele desafio na academia. A noite cai sobre a cidade. Algo está prestes a acontecer. 4 pessoas de terno se reúnem em uma garagem de estacionamento, com semblante de quem está prestes a se enfrentar. 2 homens de terno se perguntam se vale a pena todo esse esforço para perseguir uma criança. O homem barbudo lembra a todos que, mesmo sendo vampiros, a lealdade ao grupo vem em primeiro lugar. 2 vampiros reclamam de terem sido traídos pelo próprio clã no ano passado. De repente, um objeto misterioso voa em direção ao vampiro que reclamava no meio da frase. Do nada, uma figura ruiva surge em meio aos vampiros com uma velocidade insana. Uma enorme explosão azul irrompe, destruindo toda a garagem de estacionamento. O que se seguiu foi um caos, fumaça por toda parte, corpos no chão, apenas uma pessoa de pé. Alguém entra, impressionado com a rapidez com que os vampiros lá fora já foram derrotados. 2 vampiros sinistros de olhos vermelhos aparecem, provocando o recém-chegado e chamando-o de pirralho. O vampiro líder, sorrindo, recusa-se a entregar o que o recém-chegado deseja. O herói de cabelo azul sorri com ar de superioridade, dizendo que nunca esperou cooperação mesmo. O vampiro confuso percebe que subestimou o cara de cabelo azul, parece que ele está em apuros. Esse cara chega de moto, espada em punho, procurando confusão. Com um sorriso malicioso, ele brinca sobre vender as presas dos bandidos para obter lucro. Ele declara que é um negócio lucrativo. Esse cara não está para brincadeira. O vampiro que matou sua família tem ligações com a gangue Seng Dong. Você está falando sério? Um vampiro trabalhando com gangsters? Que loucura! A lutadora de cabelos azuis desfere um soco poderoso em uma briga de ritmo acelerado. O oponente barbudo responde com um soco giratório furioso que atravessa o ringue. O cara de cabelo azul parte para cima para um soco de vingança dramático. A lutadora de cabelo azul esquiva-se e acerta um golpe épico no corpo dentro da jaula. O grandalhão cambaleia, mas diz: nada mal, enquanto recupera o fôlego. O treinador pergunta: você sabe por que Sylvester é chamado de o verdadeiro caçador de vampiros? O lutador de cabelo azul parece confuso e pergunta: por que tocar nesse assunto agora? O treinador revela: ele matou o verdadeiro vampiro, Jio-Kyo, e isso é lendário. Durante uma luta acirrada, o lutador de cabelos azuis pergunta sobre o verdadeiro vampiro Jio-Kyo. O lutador de cabelos negros explica que os verdadeiros vampiros são incrivelmente fortes, chegando a se regenerar sob a luz do sol. O clã de Jio-Kyo era lendário entre os vampiros, mas as coisas mudaram rapidamente. O cara de cabelo azul leva um golpe brutal, mudando completamente o rumo da luta. O cabelo azul parece determinado, ele não vai recuar dessa briga épica. A lutadora de cabelos negros desfere um chute poderoso, fazendo com que seus cabelos azuis voem pelos ares. A lutadora de cabelo azul se choca contra a grade, gemendo com um chute insano. Mas, numa reviravolta na trama, Jio-Kyo foi eliminado por Sylvester, e o clã perdeu tudo. O lutador de cabelos negros o ajuda a se levantar, ele está procurando por qualquer sinal de Jio-Kyo.
Os remanescentes querem herdar o poder de Geoki-Oi e se tornarem lendas novamente. Rensigan leva um soco poderoso, mas não recua. De repente, Rensigan é arremessado para o outro lado do ringue por um chute voador insano. Mesmo no chão, Rensigan sorri com ar de superioridade, vangloriando-se de que o Geoki-Oi Squire ainda está de pé. Um homem sábio e robusto adverte: não haja de forma imprudente, Rensigan. Ele deixa claro: cada momento será um inferno se você se tornar o alvo deles. Do nada, um cara com aparência de vampiro se atira em direção a um motociclista. Rensigan desliza sob um borrão de luz azul, esquivando-se do ataque do vampiro. A motocicleta faz uma curva acentuada, preparando-se para um confronto com o inimigo vampiro. Um homem de terno sai de uma van e oferece: precisa de ajuda? O vampiro grita: eu resolvo isso sozinho. Fique aí. E o vilão de olhos vermelhos dá um sorriso irônico e pergunta: isso é uma ordem? O vilão furioso rosna, exigindo que o outro cara fique parado. Um cara numa motocicleta acelera direto para o vilão, pronto para a ação. O vilão levanta o braço, parecendo seriamente irritado com o motoqueiro. O motociclista faz uma derrapagem dramática enquanto o vilão permanece dentro de um estranho anel de energia. A motocicleta do herói solta faíscas enquanto ele avança, desembainhando uma katana, em modo de ação total. O vilão percebe o movimento do herói e rosna. O mesmo padrão. Estou seriamente irritado. O vilão salta gritando: vocês me tomam por um idiota? Prestes a atacar. Em close-up, o vilão desfere um golpe na velocidade da luz, com os olhos flamejando em um vermelho ameaçador. Os olhos azuis gélidos do herói fixam-se no olhar, determinados, sem recuar um centímetro sequer. O herói de cabelos verdes salta de uma motocicleta, espada pronta para atacar seu inimigo. Cara a cara, o lutador de cabelos verdes e o vilão de olhos vermelhos trocam olhares. O herói esquiva-se, enquanto ele e o homem de branco atacam ferozmente. O vilão grita: eu previ tudo, com os olhos brilhando em vermelho. O vilão de terno branco desfere um ataque poderoso contra o herói de cabelos verdes. Nosso herói é atingido, o sangue escorre pelo braço, mas a determinação permanece. O herói de cabelos verdes contra-ataca, desviando outro ataque em um confronto desesperado. Droga, quebrou tão fácil. Maldito aço inoxidável, ele grita, frustrado. O vilão gargalha: isso foi divertido, não foi? Seu pirraia. Exausto e ferido, o herói desfere um soco, fazendo o vilão gemer. O GH. O homem de branco cai de joelhos, encarando a figura sombria. Seus olhos vermelhos e ensanguentados se erguem, repletos de derrota e medo. O homem de branco pergunta: você não me disse para ficar parado? O cara descolado de preto simplesmente diz: ótimo, simplesmente ótimo. O homem de preto o lembra: eu investi a enorme quantia de 5 milhões na sua organização. Com firmeza, o homem de preto desembainha lentamente sua espada. Erguendo um enorme punho mecânico, ele declara: preciso colher essa quantidade para que valha a pena. O homem de branco retribui o olhar, com os olhos arregalados de pânico e compreensão. O cara de cabelo azul se inclina para frente, desafiando: você não acha? Num instante vertiginoso, a ação explode e tudo fica completamente descontrolado. O chefe de terno branco encara o público com pura confiança e intensos olhos vermelhos. Uma lutadora de cabelos azuis derrota um guarda usando uma luva brilhante de alta tecnologia. O lutador de cabelos azuis sorri com desdém, com sangue no rosto, completamente impassível. O chefe brinca com a luva do lutador, perguntando se é tecnologia futurista. O chefe se pronuncia, dizendo que o lutador claramente esperava a chegada deles esta noite. O lutador de cabelos azuis empunha calmamente uma espada ensanguentada, recusando-se a dar explicações. Ele declara seu alvo, sua cabeça, pronto para o confronto final. Espada em riste, lutadora de cabelos azuis desafia o chefe a parar de falar e atacar. O chefe, impressionado com a coragem do lutador, afirma conhecer seu estilo. O chefe diz que descobriu o segredo da espada e da luva, bem na hora em que algo o surpreende. O vilão barbudo tenta bloquear um ataque mágico brutal com confiança. Seu rosto se contorce, as presas aparecem. Agora é tudo ou nada. O herói de cabelo azul surge do nada, correndo para frente e pegando todos de surpresa. O herói desfere um golpe poderoso e a cabeça do vilão é atingida. Os olhos do vilão se arregalam. Seu desgraçado, quando foi que você... Choque e derrota estão estampados no rosto do vilão. O herói de cabelos azuis permanece vitorioso, com sangue jorrando, sem hesitar. O herói aponta a arma. Eu te disse. É a sua cabeça. O corpo do vilão arde em chamas azuis enquanto o herói permanece de pé, vitorioso. O herói está ferido, ofegante, mas ainda está de pé. Que final emocionante. O espadachim de cabelos azuis diz: não tenho escolha, segurando o braço ferido. Com um grito selvagem, o rapaz de cabelo azul perde completamente o controle. O espadachim cai de joelhos, agarrando o ferimento com dor. Ao afastar a câmera, vemos as consequências: rastros de sangue, uma van e caos por toda parte. O espadachim de cabelos azuis sobe em uma motocicleta e foge para a noite da cidade. Um homem de sobretudo pergunta: vai sair agora? Quando o espadachim chega, o homem barbudo provoca: se sente melhor depois desse ataque de fúria? Hein? O espadachim pergunta como foi encontrado. O homem brinca sobre a tecnologia GPS. O homem barbudo sorri e diz: você não faz isso hoje em dia, né? O espadachim de cabelos azuis parece irritado e pergunta: fazer o quê? Um cara de cabelo verde acelera sua motocicleta enquanto um homem barbudo desafia.
O homem barbudo disse que o motociclista costumava tratar sua moto como um tesouro. O motociclista de cabelo verde respondeu rispidamente ao barbudo, mandando cuidar da própria vida. Nosso motociclista atravessa a cidade em alta velocidade, as luzes se tornando um borrão, deixando todos para trás. Um homem barbudo permanece de pé no frio, com uma expressão de desapontamento, enquanto sua respiração embaça o ar. Cena noturna da cidade, preparando o terreno para algo grandioso. O chefe suspeito grita que 6 homens foram enviados, todos eliminados, e o esquadrão está em pânico. Um sujeito convencido de camisa branca acha impressionante que alguém tenha detonado toda a sua equipe. Plano aéreo, homens de terno levam bronca, escritório é um caos, caçador de vampiros chocante. O chefe da máfia lamenta sua dor de cabeça e se arrepende de ter ignorado os ataques silenciosos dos caçadores de vampiros. Jeong Seng-dong está furioso. A reputação de sua gangue acaba de ser destruída. Um dos seus homens pergunta, nervoso, se deveriam chamar outro clã. Jeong perde a cabeça e atira uma arma, garantido que todos sintam sua raiva. O caos se instala, alguém sai perdendo de forma humilhante, e Jeong serve de exemplo. Eles perceberam que um menor de idade em uma motocicleta os fez parecer palhaços. Jeong ordena que seus homens encontrem o garoto, mesmo que isso signifique subornar a todos. Ele ordena aos seus homens que matem o garoto, custe o que custar. Jeong fica ainda mais incisivo. Ele quer que a garganta do garoto seja cortada, sem desculpas. A caçada começa enquanto a cidade dorme, mas a coisa toda acaba de ficar séria. Do lado de fora de uma loja de conveniência, surge uma figura misteriosa. Será este o alvo deles? O cara de cabelo azul desliza uma bebida pela mesa e diz, fique com ela. Eles estão sentados sob um guarda-chuva verde. O de cabelo azul confronta o outro sobre ligações com gangues. O homem de cabelo azul se levanta e pergunta se ele tem medo de gangsters. O homem mais velho nega. A pessoa de cabelo azul questiona se o verdadeiro motivo é a falta de dinheiro envolvido. O homem barbudo engole um gole da bebida, admitindo, você sabe bem disso. A de cabelo azul explode, gritando que os bandidos merecem punição, com ou sem lucro. Ele argumenta que os vampiros são apenas uma praga que se espalha, causando ainda mais caos. O homem mais velho diz, cortar o mal pela raiz é mais fácil do que cortar uma árvore gigante. A de cabelo azul se pergunta se o homem nunca perdeu nada de precioso para esses monstros. O homem mais velho segura a lata e suspira, dizendo, então, insinuando que algo profundo está por vir. O cara de cabelo azul pergunta, você vai ser o juiz? Vai decidir quem morre? O homem mais velho responde, rindo da ideia de outra pessoa escolher o próprio destino. O sujeito experiente explica, eu não mataria por ideologia, apenas por dinheiro. Ele pergunta friamente se o homem de cabelo azul injetou sangue de vampiro em si mesmo. Um cara de cabelo azul avisa que o sangue de vampiro de Jeong-yeon pode causar mutações. Definitivamente não é um soro de super-herói. Arrependido de suas escolhas, o homem mais velho resmunga sobre ter feito acordos com um verdadeiro caçador de vampiros. O cara de cabelo azul ordena, façam as malas. Vão embora hoje. Não quero problemas com o clã Jeong-yeon. O sujeito grisalho cede, resmungando uma concordância relutante enquanto o cara de cabelo azul sai. Enquanto se afasta, o homem de cabelo azul pensa amargamente nos assassinos de sua família que ainda estão à solta. Em close-up, um homem barbudo amaldiçoa o velho Ju por trazer à tona memórias dolorosas de Jeong-jun. Alguém grita, Hensigan, quando o rapaz de cabelo azul chega ao local. Olha só quanta espada e munição. Parece vídeo de unboxing do YouTube. O homem barbudo avisa a Hensigan que ele provavelmente morrerá antes de usar tudo o que tem. O cara da barba fala sério sobre as armas. Cuidado, elas são antigas e de fabricação húngara. Hensigan é avisado. Se você der azar, a arma pode explodir. Nível de risco. Especialista. Hensigan faz uma reverência profunda, dizendo, obrigado por tudo, como uma despedida digna de filme de ação. O homem barbudo desvia o olhar, escondendo seus verdadeiros sentimentos. Provavelmente, está segurando as lágrimas. Flashback. Uma mão na cabeça. Não se torne algo como um vampiro. Que específico, não é? O homem barbudo ameaça. Se isso acontecer, vou caçá-lo sem piedade. Ele não está brincando. Ele jura que não vai pegar leve com Hensigan só porque o criou. O rapaz de cabelo azul parece triste, provavelmente pensando nos grandes problemas da vida. De repente, uma misteriosa luz brilhante aparece, e tudo está prestes a mudar. Nosso herói de cabelos azuis atravessa a noite em uma motocicleta, totalmente concentrado. Ele olha por cima do ombro, com determinação nos olhos, enquanto caminha em direção ao perigo. Naquela noite, sob a lua cheia, o herói percorre em alta velocidade as ruas desertas da cidade. A lua é tão linda que quase faz nosso herói querer chorar. Perto dali, um grupo de homens durões se aquece em volta de uma fogueira improvisada em um barril, tramando algo. Cheon Yang-hu, da Seng-dong Credit Loans, faz uma entrada triunfal do lado de fora. O grupo durão não se impressionou, um deles até soltou um arrogante, e daí? Cheon Yang-hu inicia a negociação, mas é rapidamente interrompido, e a situação esquenta rapidamente. O ruivo zomba de alguém enquanto uma garota tira uma selfie, bancando a durona. 3 homens sérios retribuem o olhar, com uma expressão de quem está julgando um concurso de talentos ruim. O chefe tapa o nariz, frustrado, dizendo que tentou ser gentil. 2 capangas com olhos brilhantes ficam furiosos, o chefe reclama das crianças malcriadas de hoje em dia.
Chamas irrompem violentamente, aumentando a tensão nas ruas. O beco brilha à luz da fogueira enquanto todos permanecem de pé, aguardando o que vai acontecer. Um grupo de pessoas preocupadas se reúne ao redor da fogueira, observando ansiosamente. Um capanga do mal joga um ruivo no chão, deixando a multidão atônita. Uma garota loira cobre o rosto, incapaz de suportar o que está vendo. O chefe diz ao seu capanga para pegar leve, brincando sobre as habilidades do motociclista em pilotar motos. O ruivo se descontrola, gritando que eles farão o que quiserem. O chefe sorri presunçosamente, adorando cada momento de controle que possui. Dois homens se encontram em um beco, um deles diz: "Traga isso para cá." O chefe grita: "A sacola de dinheiro. Aquela que está no porta-malas, seu moleque." Aparece um cara ruivo de aparência durona, todo machucado e caído no chão. Alguém entrega um adiantamento ao ruivo. O chefe explica: "Use isso para bicicletas, comida, o que for, só dê um jeito." O chefe se inclina para frente, avisando: "Tragam-me aquela pirralha de cabelo verde do ensino médio." O chefe deixa claro: "É só isso que você precisa fazer." Entendeu? Um sujeito assustador com olhos brilhantes grita: "Isto é um aviso." O chefe interrompe: "Não, não o pescoço," com um sorriso sinistro. O chefão dá um sorriso sinistro: "Não podemos deixar você morrer antes mesmo de começarmos." O ruivo está deitado de bruços no chão, claramente não tendo um bom dia. A noite cai sobre um cais sombrio onde um grupo misterioso se reúne. O homem de terno branco acende um cigarro e critica alguém por ser burro à noite. Ele brinca dizendo que seria ótimo se Alho ou Cruzes pudessem resolver essa bagunça. Uma rua tranquila brilha com o pôr do sol, mas problemas podem surgir a qualquer momento. A cena muda para uma porta iluminada, preparando o terreno para algo grandioso. Uma pessoa elegante atrás do balcão diz: "Desculpe, estamos fechados para..." Um cara novo entra e pergunta: "Por acaso você é o Cigan?" Atrás do balcão, Cigan fica surpreso. Ele não via esse cara há 4 meses. Cigan sorri e pergunta: "Como é se sentir independente depois de tanto tempo?" O rapaz de cabelo verde percebe que a outra pessoa já sabe o segredo. A tensão é palpável. A mulher revela que recebe notícias sobre ele porque representa Sylvie na Coreia. Ela suspeita que ele não veio apenas para bater um papo, algo sério está acontecendo. Um cara de cabelo verde pergunta sobre uma ferramenta especial para detectar vampiros. "Sim, vampiros. Ela me apresentou o pêndulo de pedra de sangue, um colar que parece muito mais legal do que as minhas joias. Mas atenção, encontrar vampiros com isso não é tarefa fácil. O alcance é limitado." "Alcance máximo?" "É, só 20 metros. Brincar de esconde-esconde com vampiros ficou mais difícil." O cara de cabelo verde não hesita. Ele está pronto para comprar o pêndulo de pedra de sangue agora mesmo. Ela o aconselha a gastar seu dinheiro com inteligência, e não apenas em bugigangas brilhantes de vampiro. Ela tenta vender para ele uma besta com flechas de ponta de prata, mas ele alega que já possui armas. O rapaz de cabelo verde admite que não tem arma nenhuma. A mulher brinca dizendo que o velho Joe não vai vender a lua psicodélica para ele. Ele explica que o velho Joe não vai negociar com ele porque ele é menor de idade. Ele elogia o velho Joe como o traficante de vampiros mais confiável, respeitando seus princípios. A mulher de repente se lembra de algo importante e se anima. Ela mergulha debaixo do balcão, surpreendendo o rapaz de cabelo verde com sua animação. Ela oferece a ele um pouco do exclusivo VT13, perguntando se ele o deseja. Ela o faz prometer, dizendo que esse esconderijo é o segredinho deles. O rapaz de cabelo verde começa a agradecê-la, mas ela o interrompe rapidamente. A mulher sorri e o lembra: "Desculpe, não aceitamos cartões nesta loja." Ren Cigan entra num café aconchegante, com uma aparência cansada e insegura. Ele se encosta em um corrimão do lado de fora, perdido em pensamentos, enquanto espera pela motocicleta. Ren Cigan contempla a cidade, com o pôr do sol pintando tudo de laranja. Um misterioso homem de cabelos compridos aparece e pergunta: "Você bebeu sangue de vampiro?" O sujeito misterioso diz: "Pare de reclamar. Você não é o único azarado." Sob a luz da lua cheia, o homem de cabelos compridos encara a multidão, como se estivesse prestes a revelar segredos. O texto revela: "Bem-vindo ao mundo da lua louca, Ren Cigan." Ren Cigan se pergunta: "Já faz um ano? Ele vai voltar?" Alguém o chama pelo nome. Ren Cigan se vira, surpreso por ser reconhecido. Um grupo se aproxima, e o ruivo diz: "Nossa, era você. Não conseguia te encontrar em lugar nenhum." Um grupo se reencontra após um ano, chocado com as mudanças que cada um mudou. A garota fica impressionada com a altura que Cigan atingiu e tenta se reaproximar dele. Cigan parece frio e confuso, fingindo não ter ideia de quem ela seja. A tripulação ri, percebendo que a grosseria de Cigan não mudou em nada. O ruivo fica agressivo, chamando Cigan de pirralho e desabafando sua frustração. Um cara ruivo se aproxima de Cigan, confrontando e reclamando sobre sua longa busca. Cigan, com frieza, chama o rapaz ruivo pelo nome de Jeong Yong-jin. Com um olhar ameaçador, Cigan pergunta: "Você quer morrer?" A equipe de Jeong Yong-jin parece nervosa, percebendo que as coisas estão prestes a ficar intensas. Cigan mantém-se firme, irradiando pura confiança como se fosse o dono do lugar. Esse cara flagrou um vampiro relaxando lá fora em plena luz do dia. Inacreditável. Somente os governantes supremos dos vampiros conseguem sobreviver à luz do sol com poder total. Ele percebe uma mancha de sangue na jaqueta de alguém e fica desconfiado.
Esse cara foi mordido? Ser mordido não garante que você seja um vampiro, mas o colar dele está reagindo, o que significa que ele está se transformando completamente em um vampiro. O cara denuncia a gangue de Sangdong. Ok, a coisa ficou séria. O líder ruivo sorri, impressionado por tê-los reconhecido tão rapidamente. Nosso protagonista levanta a questão crucial. Quanto esses caras estão ganhando? O acordo é de 2 milhões de dólares por informações, mas 8 milhões se eles te denunciarem. A ruiva não está para brincadeira. Sua equipe quer o dinheiro grosso, não as moedas. O senhor de cabelos grisalhos quer brigar, mas tem muita gente assistindo. Ele zomba da multidão, dizendo que 8 milhões divididos não são nada, e os chama de mendigos. O motoqueiro ruivo o agarra, furioso, mas o homem de cabelos grisalhos mantém a calma. Um homem de cabelos grisalhos levanta o punho e diz: resolvam isso como motoqueiros, não como bandidos. O motociclista ruivo parece chocado, cercado por sua equipe, pronto para a corrida. O pôr do sol resplandece, e todos se preparam para algo épico acontecer. Motocicletas se alinham na rua, a multidão se reúne, motores prontos para roncar. As regras são simples. É uma corrida de canhão, com chegada na rodovia Jeongen. O motoqueiro ruivo sorri com desdém, provocando: você devia ter se comportado. Um senhor de cabelos grisalhos disse: poderíamos ter dividido uma cerveja se você tivesse sido mais simpático. Ao motociclista ruivo é dito para aproveitar seu último pôr do sol. Um sujeito misterioso declara que essa será a última coisa que os motociclistas verão. O motociclista ruivo denuncia a ameaça, demonstrando claramente que não acredita nela. O cara soca o chão com muita força. Uma lata de refrigerante explode e cai na estrada entre os motociclistas. Os dois motociclistas partem em alta velocidade, prontos para uma corrida épica. De repente, uma enorme gangue de motoqueiros aparece perseguindo nossa dupla furiosamente. A gangue de motoqueiros acelera, correndo em direção ao pôr do sol, sem ninguém diminuir a velocidade. Motociclistas ruivos e de cabelos verdes levam suas motos ao limite absoluto. O motoqueiro ruivo parece apavorado, percebendo que a situação ficou muito séria. Dois motociclistas disputam um racha perigosamente perto de um caminhão em alta velocidade na rodovia. Vista de cima, a cena mostra o caos no trânsito enquanto os dois motociclistas desviam dos carros. O motoqueiro ruivo zomba de Hensigan, chamando-o de lento e acabado. Hensigan parece determinado, acreditando que o outro motoqueiro ainda é humano apesar da vampirização. Um homem sério diz friamente: matem-nos, mas pondera sobre quando matar é realmente necessário. Hensigan pondera se matar é realmente necessário nessa perseguição. Hensigan repentinamente muda de direção, deixando o motoqueiro ruivo confuso. Alguém grita: ei, aonde vocês vão? Enquanto os planos mudam rapidamente, o motociclista ruivo desce uma rampa em alta velocidade, sozinho, numa corrida contra o pôr do sol. Dois motociclistas próximos parecem confusos, perguntando por que os dois estão agindo de forma tão estranha de repente. A equipe avista a entrada da rodovia e se prepara para a perseguição. Ao pôr do sol, alguém confirma por telefone que está perseguindo um cara. O homem de jaleco branco admite que é mais uma corrida do que uma perseguição. Ele grita ao telefone, chamando aquilo de uma batalha entre homens. Ele é super dramático. Acontece que o cara que eles estão perseguindo está em outro nível. Ninguém consegue compreendê-lo. O homem de jaleco branco ordena à sua equipe que não deixe o alvo escapar. De repente, más notícias. Eles perderam o alvo de vista, e ele entrou em pânico. A cena corta para um canteiro de obra sob um pôr do sol escaldante, com a corrida a aquecer. Uma motocicleta passa em alta velocidade por um prédio inacabado, dando a impressão de estarmos em um filme de Velozes e Furiosos. Alguém grita: ei, Hensigan, quando a figura misteriosa entra em cena. O cara de cabelo verde é encurralado por um motoqueiro sob luzes de neon. O motoqueiro ruivo grita: fugindo no meio de uma corrida? O motoqueiro provocou: você se diz homem? Virou um covarde. O cara de cabelo verde pensa: por que você simplesmente não disse que não faria isso? Motociclista ruivo, atônito, grita: o quê? Enquanto acelera em sua moto. Motociclista ruivo leva uma pancada no rosto e fica totalmente surpreso. O motociclista cai com a moto, geme de dor e perde o controle. O rapaz de cabelo verde aproxima-se calmamente, segurando algo na mão. O motoqueiro ruivo está em baixa, reflete, seja 1 ano, ou 10 anos. O cara de cabelo verde está de pé sobre ele e diz: você devia ter me ignorado para sempre. O personagem misterioso pergunta: é doloroso, não é? Enquanto encara intensamente. O homem ferido se debate, e o personagem misterioso promete: eu vou facilitar para você. O personagem misterioso agarra uma bolsa de sangue com as 2 mãos, pronto para algo intenso. Chorando e desesperado, o homem ferido ouve apenas uma ordem: beba. O personagem misterioso oferece esperança, dizendo: você pode até sobreviver. Grande reviravolta. O homem ferido se arrasta para longe, tomado pela dor e pela tensão, mas algo está mudando. Ele percebe: o que é isso? Não dói. Algo extraordinário está acontecendo. Uma onda de poder percorre seu corpo enquanto ele sente uma força explodindo dentro de si, uma transformação surreal. O personagem misterioso observa, percebendo um cheiro delicioso, como um verdadeiro momento de vilão do YouTube. O homem, antes ferido, agora se levanta, com os olhos brilhando e as presas à mostra, parecendo absolutamente imparável. Hensigan libera uma enorme explosão de energia azul contra seu inimigo. Numa garagem de estacionamento, um homem rodeado por chamas azuis confronta outro.
O inimigo se transforma em uma besta enfurecida de chamas azuis, gritando de raiva. Rensigan permanece impassível, com chamas azuis rodopiando em torno de seu rosto determinado. O inimigo de chamas azuis, tremendo, pergunta a Rensigan: "O que você fez comigo?" Rensigan encara friamente o inimigo enquanto ele implora: "O que você fez?" Os dois ficam frente a frente, sozinhos em uma garagem subterrânea, enquanto a tensão aumenta no ar. Do lado de fora, um grupo se reúne perto de bicicletas e um carro, pressentindo que algo importante está acontecendo. A tripulação observa em choque e confusão, sem entender o que Rensigan acabou de fazer. Seu líder avança, com um olhar sério, pronto para enfrentar o que vier a seguir. Esse cara de jaqueta branca parece em pânico. Definitivamente algo está acontecendo. Ele não era uma pessoa. Ok, as coisas ficaram misteriosamente intensas. A cena muda para um canteiro de obras, tornando tudo tenso e ameaçador. O homem de branco está rodeado de chamas, com seu esquadrão logo atrás dele. Acontece que ele já está sendo transformado, ele está na metade do caminho para se tornar um vampiro completo. O grupo observa as chamas azuis, percebendo que algo seriamente sobrenatural está acontecendo. Vemos um corpo consumido por fogo azul, sugerindo o preço do vampirismo. Primeiro plano do homem transformado, olhos frios, agora não há mais salvação para ele. Foi uma escolha inevitável. Às vezes, é preciso fazer o impossível. A personagem ruiva fixa o olhar, pensando: alguém que precisava ser morto. O homem barbudo questiona quando matar alguém se torna realmente necessário. O ruivo brincou dizendo que eles poderiam ter sido apenas amigos de copo. Descobriu-se que realmente existe uma situação em que matar parece necessário. O texto aparece rapidamente. A necessidade de matar era real ou apenas uma desculpa? O motociclista ruivo atravessa a cidade em alta velocidade, banhado pela luz do pôr do sol. Um cruzamento movimentado da cidade se enche de pessoas, todas alheias ao caos que se aproxima. Dentro de um café, uma garçonete nervosa tenta anotar o pedido do misterioso cliente. O homem de terno elegante diz casualmente para ela falar em coreano. Com um sorriso irônico, o loiro afirma que entende tudo o que está acontecendo ali. A garçonete pergunta o que ele deseja. Ele responde friamente: "Vocês têm champanhe?" A garçonete parece chocada quando alguém grita repentinamente: "Mestre!" No café. Bill, o loiro, entra de repente, com os olhos brilhando, e pergunta o que há de errado. Do lado de fora, um homem explica que uma garota simplesmente apareceu e desmaiou na hora. Wilhelm e seu mestre encontram uma garota misteriosa desmaiada ao lado de um carro esportivo. Bill chama a atenção de Wilhelm, deixando totalmente confuso e preocupado. A misteriosa garota permanece sentada, inerte, encostada no carro vermelho brilhante. A dupla foge à noite, correndo em alta velocidade sob as luzes da cidade em seu carro. Wilhelm parece tenso, lançando um olhar para seu mestre, provavelmente preocupado com o que virá a seguir. Wilhelm dirige-se nervosamente ao seu mestre. "Mestre." O mestre responde: "HM?" Wilhelm pergunta ansiosamente: "Você realmente vai ficar bem com essa decisão?" Wilhelm tem receio de deixar a menina aos cuidados da polícia, que terá de lidar com tudo. O mestre diz com convicção: "Há destino em tudo, Wilhelm. Eu valorizo muito isso." Wilhelm suspira, admitindo: "É verdade, mas, claramente ainda está preocupado e estressado." Em uma corrida noturna, Fenton ri do destino e de ser imprevisível. Fenton revela seu lado romântico, mostrando suas presas com confiança. A cena muda para um arranha-céu imponente que brilha sobre a cidade. Fenton está de pé em sua luxuosa cobertura, admirando as luzes da cidade. Fenton toma um gole de vinho enquanto seu assistente o cumprimenta respeitosamente, dizendo: "Mestre." Wilhelm relata que a missão foi concluída. Fenton o elogia e planeja uma visita. Wilhelm pergunta, curioso, por que Fenton se importa com a misteriosa garota asiática. Fenton sorri de canto e lembra a Wilhelm: "Eu não disse que era um romântico?" Wilhelm se joga no sofá, revelando uma verdade bombástica sobre fugir do trabalho. Fenton declara: "Termine seu trabalho primeiro, depois vá fazer sua história de amor." Um loiro toma um gole de vinho e decide que flores também são uma ótima ideia. O rapaz de roupão se vira e pergunta ao rapaz de terno: "Você deu uma olhada nisso?" O rapaz de fato parece sério e dá uma resposta simples: "Sim." A notícia abordou o mistério que esses dois estão investigando. O homem de roupão revela: "O nome dela é Yeon Mi-hye. Algo ruim aconteceu na escola." O rapaz de roupão, dramático como sempre, diz que ela não é uma dama comum com uma taça de vinho na mão. Ele lê: 6 garotas do ensino médio instigaram a agressão. O pior grupo de bate-papo do mundo. Foto aérea. No dia 4, 6 alunas da H Girls High foram fichadas, sem receberem detenção. A jovem de terno diz que a escolheram como alvo por ser arrogante, e convenceram os moradores locais a ajudá-la. Homem de roupão rolando a tela. Um artigo tão frio que faria o sangue da vítima ferver. O assistente avisa ao seu chefe que um vídeo de Sylvester acaba de chegar. O mestre, com ar irritado, diz que Sylvester deve odiá-lo mesmo. O assistente explica que Sylvester o excomungou e congelou todas as suas contas. O assistente pergunta se o mestre vai assistir, e o mestre decide que sim. O mestre ri e diz: "Afinal, você me mandou trabalhar." A cena corta para uma pessoa misteriosa de terno, sangrando e encostada na cerca ensanguentada de um beco. Uma figura com um casaco escuro, cabelos compridos e colarinho sacerdotal se aproxima nas sombras. A figura que se aproxima fica ainda mais perto, com o rosto ainda oculto na escuridão. Agora vemos de perto a figura de cabelos longos, com olhos azuis brilhantes e um olhar intenso.
Imagens de câmeras de segurança mostram o confronto no beco ensanguentado. O drama se intensifica. O homem loiro cita, cinzas a cinzas, pó ao pó, com um olhar sério. Um homem com aparência monstruosa implora desesperadamente: P, por favor, me poupe. Claramente aterrorizado. Através de uma cerca de metal, uma figura sombria paira ameaçadoramente sobre o mendigo. O rapaz loiro pergunta friamente, sem demonstrar qualquer emoção: Você está implorando pela sua vida? De um quarto luxuoso, o rapaz acusa: Você enche suas veias com sangue alheio. O loiro desafia: Você está reivindicando, agora mesmo, elevando a aposta? Ele ergue um copo, perguntando, desafiando seu rival: Você é um ser vivo? Se assim for, ele exige: Chore e prove sua pureza. Com um brinde arrepiante, os apelos do monstro falham quando uma lâmina é pressionada contra seu pescoço. O espadachim de cabelos brancos encara friamente, pronto para acabar com isso sem piedade. O loiro ergue a taça de vinho, provocando: Viu? Você não pode. Ele sorri de forma irônica, olhando para baixo. Esse é o seu limite. Um guerreiro de cabelos prateados brande uma espada brilhante com intensa força. O vinho espirra violentamente quando o loiro estala os dedos. O espadachim aperta o punho, pronto para o confronto. O homem loiro dança elegantemente com seu vinho, totalmente despreocupado. O guerreiro de cabelos prateados encara o observador com determinação, seus olhos brilhantes brilhando. Uma câmera de segurança flagra duas pessoas em um confronto brutal. Duas pessoas assistem a uma imagem estática em uma tela enorme em uma sala luxuosa. O homem loiro ri com um jovem mordomo, declarando: Continua igual. A festa de Sylvester começa sempre da mesma forma: vinho, luzes brilhantes e zero surpresas. Alguém diz a Sylvester que ele é um fracasso total como poeta. Enquanto isso, a situação fica sinistra dentro de um banheiro escuro e vazio. Nosso rapaz de cabelo verde está com uma aparência péssima. Ele está sofrendo há 2 dias seguidos. Ele está tão doente que não consegue reter nenhum alimento. Alguém está sofrendo muito: lágrimas, suor, todo o drama que se vê pela frente. A visão aterradora surge. Ele diz que foi uma escolha inevitável. O cara de cabelo verde perde a cabeça, se agarra ao vaso sanitário e vomita tudo. Um homem assustador questiona se alguém realmente pode decidir quem merece morrer. O cara de cabelo verde retrucou: Não me faça rir. Então, é tarde da noite e estou escondida no banheiro, em pânico. Aqui está meu macarrão instantâneo e um bolinho de arroz, minha combinação perfeita para me sentir confortável. O cara de cabelo verde relaxa sozinho do lado de fora de uma loja de conveniência, terminando sua refeição. A multidão passa apressada, e ele se pergunta: Para onde todos estão indo tão rápido? Ele parece entediado, como se já tivesse visto demais e nada mais o impressionasse. De repente, ele se pergunta em voz alta porque todos estão tão ocupados. Então uma garota se agacha perto dele. Ela pergunta nervosamente: Alguém já te disse que você se parece com Kurt Cobain? O cara está chocado. Ele já ouviu coisas absurdas, mas nunca algo assim. Alguém grita: Jin Yumi, e a garota de cabelo rosa entra em pânico enquanto o rapaz reage. Um grupo aparece fazendo perguntas, pressionando Jin Yumi para que ela responda adequadamente. Esse cara furioso está surtando e grita: Quem diabos é esse punk? O misterioso rapaz de cabelo verde entra e todos ficam nervosos. Todo o esquadrão está lá fora. A tensão é tão palpável que dá para cortar com uma faca. O cara irritado perde a cabeça, xinga o novato e está pronto para a briga. Ele agarra o sujeito misterioso, exigindo saber para onde ele está indo. De repente, o rosto do cara irritado é atingido em cheio, e não é nada bonito. O cara de cabelo verde simplesmente o massacra. O cara está no chão. A garota de cabelo rosa reage com um sorriso, como se tivesse acabado de assistir a um espetáculo gratuito. O rapaz de cabelo verde olha para baixo e simplesmente diz: Desculpe. Ele solta a frase mais genial de todas: Pensei que um inseto tivesse pousado em mim. O cara de jaqueta branca não consegue acreditar que está sangrando. Choque total. Com todos olhando, o de cabelo azul pede desculpas enquanto o outro cara fica sentado, envergonhado. O cara de cabelo azul diz casualmente: Pensei que um inseto tivesse pousado em mim. O sujeito ensanguentado se esforça para se levantar. Ele ainda não vai desistir. O grupo arrasta alguém, gritando ameaças como: Siga-nos, seu pirralho. O líder gritou: Antes que eu acabe com você aqui mesmo. A coisa ficou tensa. O cara de cabelo azul simplesmente se vira, sussurrando: Me matar? Uma pessoa como você. O de cabelo azul os encara, dizendo: Caras como vocês? Isso é confiança. Alguém pega um fone de ouvido, planejando algo sorrateiro ou secreto. A garota de cabelo rosa coloca silenciosamente o fone de ouvido e pega o celular. Modo espião. A garota liga um som de rock no celular. As coisas estão prestes a ficar selvagens. Ela caminha pela noite, totalmente tranquila, curtindo sua playlist. De repente, um chute surge do nada. Alguém está com raiva. O cara de moletom branco desfere o primeiro chute direto no cara de cabelo azul. Mas Blue Hair pega o chute com facilidade, sem quase nenhum esforço. Cabelo azul gira como um carrossel, que reviravolta na trama. Vista de cima, pessoas caindo por toda parte, mas cabelo azul permanece firme no meio do caos. Um cara com cara de durão enfrenta o cabelo azul. Quem vai ganhar? Cabelo azul prepara um soco poderoso. Este episódio está prestes a quebrar a barreira do som. Um soco direto na cara. Isso deve doer. Nunca se meta com a galera da música. O cara de cabelo azul arremessa seu oponente pelo beco com uma força descomunal. Ele faz outro inimigo voar escada abaixo enquanto as garotas assistem em choque.
Um homem nervoso prepara seu estilingue, percebendo que pode ser o próximo. Tarde demais. O cara de cabelo azul desfere um golpe certeiro antes que o estilingue possa ser lançado. Ele desfere um chute brutal, e as pernas do cara do estilingue cedem de medo. O rosto daquele pobre coitado do estilingue encontra o incrível poder do cara de cabelo azul. Ai! O chefe de cabelo azul permanece imponente enquanto todos os outros são jogados de um lado para o outro como bonecos de pano. O cara do estilingue tenta rastejar para longe, mas o nosso amigo de cabelo azul ainda não terminou. Espere, alguém se aproxima sorrateiramente por trás do chefe de cabelo azul, planejando um ataque surpresa. O ataque surpresa deu certo. O cara de cabelo azul pode finalmente ter encontrado alguém à sua altura. Dois homens se enfrentam em um beco escuro, a tensão é palpável. O cara de jaqueta branca parece confiante demais agora. O cara de cabelo azul leva uma facada, mas nem se abala, ele não está para brincadeira. O cara de cabelo azul se vira, encarando com raiva, enquanto seu oponente hesita, paralisado de medo. O homem de branco percebe que mexeu com a pessoa errada, modo pânico ativado. O cara de cabelo azul o encara, sem nenhum medo, pronto para a segunda rodada. O homem de jaqueta branca recua, subitamente já não tendo tanta certeza sobre lutar. Ele tenta um ataque desesperado, desferindo golpes descontrolados para tentar levar vantagem. Mas o cara de cabelo azul bloqueia a faca sem esforço, invertendo a situação instantaneamente. O cara de cabelo azul aplica a humilhação suprema, o de jaqueta branca deixa cair a arma em choque. O cara de cabelo azul esmaga a cara do inimigo com uma força descomunal. Ele tem uma faca, mas a de cabelo azul o imobiliza no chão sem esforço. O inimigo está apavorado, suando e com os olhos arregalados, percebendo que está em desvantagem. O poder do cara de cabelo azul arremessa o inimigo para trás, fazendo o chão todo tremer. O cara de cabelo azul olha para baixo e diz de forma arrepiante: se esforce mais. Enquanto o segurava, a de cabelo azul disse: você disse que ia matar alguém. O inimigo tenta revidar, mas é atingido novamente. O de cabelo azul grita: mais. Com um chute brutal, a de cabelo azul grita: tenta. A luta fica ainda mais violenta. Alguém ao fundo grita: faça isso. Como se fosse algum programa de jogos bizarro. Mais vozes gritam: eu disse para fazer isso. E, eu mandei você fazer isso. É um caos. O cara de cabelo azul grita um desafio, mostrando que é mais durão do que parece. A garota de cabelos rosa observa, com os olhos arregalados, totalmente chocada com o caos. O rapaz de cabelo azul manca pelo beco, com uma aparência completamente exausta. Ele olha para trás, magoado, mas ainda com um sorriso irônico, como se tivesse um plano secreto. O suor escorre pelo seu rosto, a determinação brilha em seus olhos, ele se recusa a desistir agora. A garota de cabelo rosa parece nervosa, com suor no rosto, preocupada com o rapaz. O rapaz de cabelo azul tropeça, com o corpo quase a ceder no beco vazio. Ele estende a mão, tentando desesperadamente se manter de pé enquanto se move. Pá! O rapaz de cabelo azul desmaia na chuva, a rapariga de cabelo rosa corre para lá chegar. Ela fica nervosa ao lado dele, sem saber ao certo o que pode fazer para ajudar. Este beco está um caos. Corpos por toda parte e apenas um sobrevivente saindo ileso. A câmera se afasta, revelando uma rua tranquila. Um contraste enorme. Ninguém suspeita de nada. Enquanto isso, dentro de um café tranquilo, alguém está passando pano no chão como se nada estivesse errado. O dono do café se pergunta se finalmente chegou a hora de contratar ajuda. Alerta de spoiler. Provavelmente sim. Ela está de pé junto à janela, esticando as costas, pronta para mais clientes ou para alguma confusão. Um carro esportivo absurdamente estiloso para na frente da loja. Você sabe que problemas estão prestes a acontecer. As portas do carro se abrem de repente, e com certeza não é o entregador de pizza. O dono do café espreita, parecendo subitamente muito animado ao ver o visitante. Um sujeito misterioso de cabelos grisalhos aparece. Ele odeia ser chamado de Sylvie. Que situação constrangedora. O dono o confronta, perguntando por que ele voltou tão cedo. A tensão está no ar. Um misterioso personagem de cabelos grisalhos diz: porque eu gosto de Dostoiévski.